Bom, gente, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para o nosso trabalho das quintas-feiras, aonde realizamos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Nesse momento eu dou as boas-vindas para todos vocês, como também aos nossos amigos internautas que acompanham a transmissão através da rede Amigo Espírita, através do site da rede, como também das plataformas do YouTube, do Facebook, no nosso site da FEAC também replicamos a transmissão. Convidamos vocês para conhecer o nosso site, www.feac.org.br, principalmente na aba Palestras. Estão disponibilizados mais ou menos em torno de 1.000 estudos em formato de áudio e vídeo. Áudio vocês podem baixar para escutar nos telefones, fazendo caminhada. O pessoal aí acompanha, grava nos pendrives, caminhoneiros, já tivemos essas notícias. O pessoal viaja pelo país aí, escutando os estudos. Amigos nossos que replicam esses áudios, gravam em CDs, distribuem para a comunidade dos nossos amigos cegos. Esse é um trabalho que é realizado aí por vanguardeiros, distribuem milhares de CDs pelo Brasil afora com as palestras. E sem contar os vídeos, que vocês podem acessar também. Abraçando aos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que temos uma audiência muito expressiva, e a Cláudia, na área técnica, replica os estudos do Livro dos Espíritos ao longo da semana, em alguns horários pela madrugada, atendendo o anseio do pessoal da Europa, durante o dia, e repercussões assim, muito interessantes. A gente endereça um abraço para todos eles. E eu vou iniciar também agradecendo o apoio, a presença de vocês no seminário realizado no último sábado, Teoria Moral Espírita, que foi um sucesso, continua repercutindo. Estamos recebendo manifestações de várias partes do Brasil, pessoas nos convidando para levar o seminário para aplicar nas casas espíritas. Enfim, a gente agradece. E hoje eu vou, Denise, ocupar a sua tarefa, porque antes de vir para cá, eu dei uma olhada aqui no chat, porque os nossos amigos chegam mais cedo e ficam dialogando, e quando eu abri, nada acontece por acaso, eu encontrei aqui a manifestação da Ana Almeida, às 18h21. E a Ana diz assim: boa noite, estou aqui em Belém do Pará. Carlos, peço que mande um alô para minha filha, Eloá Peixoto. Então fica aí um abraço para Eloá Peixoto, lá de Belém do Pará. Então, Denise, pode reassumir o seu posto com as manifestações do chat. Bom, gente, sem delongas, Livro dos Espíritos, estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual, no tópico Escolha das Provas. E hoje nós vamos trabalhar 3 questões. Questão 267, 267A e 268. O tema de hoje, provas e deveres na vida. Nas últimas semanas, nós focamos a parte que trata das escolhas das provas no processo da reencarnação. Estão lembrados? E hoje, na sequência, Kardec vai abrir uma reflexão interessante, que é a escolha das provas durante a vida. Então a pergunta é a seguinte, 267. O espírito poderá fazer sua escolha
durante a vida corporal? Resposta: seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la mesmo na vida material, pois há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Então, pequeno comentário. Se nós fazemos as escolhas, o planejamento reencarnatório, portanto, antes de aqui chegar, quando aqui nos encontramos, podemos também continuar fazendo as escolhas. E é óbvio aqui que o assunto escolha não é a ação do livre-arbítrio em quimeras, em coisas sem muita importância. Aqui, o diálogo gira em torno de escolhas determinantes no desenvolvimento da reencarnação. Então o texto está dizendo que, vez por outra, quando estamos fora do corpo físico, no desdobramento à noite, nós podemos fazer essa escolha na condição de espíritos. Portanto, com uma visão mais ampla. Porque o tema aqui tratado até então, que quando nós estamos no mundo objetivo aqui da Terra, nós ficamos com a visão turvada. Nós ficamos com a visão míope. Né? A gente não enxerga muito à frente. Agora, nesta condição aqui, quando estamos envolvidos num projeto de vida mais complexo, podemos sim, no mundo espiritual, quando dormimos, por exemplo, entrar em discussões sobre assuntos que vão ter um peso bem diferenciado na nossa vida. Quer dizer, entre outras palavras, nós podemos, durante uma encarnação, termos alterações no planejamento reencarnatório. Por escolha, livremente, podemos chegar nessa condição. Certo? Agora, se serão escolhas, e aqui, com uma visão espiritual, parte-se do princípio que serão escolhas mais adequadas, que vão trazer repercussões mais sérias, mais complexas. Certo? Agora, quando nós também podemos adiar, podemos mudar o roteiro por aspectos complicados da nossa rebeldia, do nosso orgulho, aí não tem a ver com um planejamento mais amplo, e sim que aqui, deliberadamente, eu quero agir para adiar, para complicar aquilo que será bom para o meu crescimento. Ficou claro? Pois bem, e hoje eu estou com um desafio aqui, vocês vão entender daqui a pouco, que eu estou dando uma acelerada. Na pergunta 267A, que é a próxima, Kardec pergunta assim: certamente não é uma expiação, ou como prova, que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Aí os espíritos comentam uma afirmativa de Kardec, que é necessário explicar. Deixa eu ir com calma. Mediante a resposta, que eu vou repetir a resposta 267, e aí eu já entro na 267A para dar sentido. O espírito poderá fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode influir, dependendo da intenção.
Como espírito livre, porém, quase sempre vê as coisas de modo bem diferente. É o espírito quem faz a escolha. Espírito com E maiúsculo. Ou seja, o espírito que está desvinculado do corpo físico. Está no mundo espiritual, em desdobramento, aí ele faz a escolha. Certo? Mas ainda uma vez ele pode fazê-la mesmo na vida material. Aqui agora eu e o Gino podemos fazer uma escolha. Ficou claro? Nós podemos planejar a nossa vida daqui para frente, na vigília, na matéria. Ficou claro isso aí? Então tem um momento que você está, um momento antes da reencarnação que você faz o planejamento. Quando você está aqui, você em espírito, ou seja, à noite, você se desvincula do corpo físico, vai para o mundo espiritual e pode você fazer escolhas. Certo? Mas aqui na vigília, aqui no mundo objetivo, nós podemos também fazer escolhas. Fechou? Então é isso que o assunto está tratando. Por quê? Há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria em que habita. Beleza. Aí vem a 267. Aí o Kardec não faz uma pergunta, ele faz um comentário. Certamente não é como expiação ou como provas que muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. A pessoa vai escolher riqueza ou grandeza? Certamente não porque ela está muito interessada em ter provas ou viver expiações. O Kardec fazia esse comentário. Aí os espíritos dizem assim, de modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. E o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Ele está dizendo o seguinte, que quando há escolha aqui, no caso, para grandeza ou para riqueza, não é necessariamente o espírito que está escolhendo. O que está, na verdade, manifestando? O que vocês acham? Quando diz o texto, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la. A matéria pensa? A matéria deseja? Não. Aqui, na verdade, é uma expressão figurativa. Está dizendo assim, é o espírito materializado, vinculado às questões da matéria, é que quer ganhar na Mega Sena. É que sonha em morar no palácio, ser reconhecido. Ou seja, é a vaidade, uma expressão da matéria. A vaidade, na verdade, é a tendência ou é a imperfeição do espírito que precisa ser trabalhada. E que nem sempre a gente dá conta disso. A vaidade, o orgulho se manifesta o dia inteiro. O tempo todo bate na sua porta. Não no caso de vocês, que são espíritos mais evoluídos. Mas aqui, na minha turma do lado de cá, o tempo todo a vaidade está balangando. Você lembra desse termo? Isso é da roça, balangando. Não é balançando, não é balangando. O sininho está balangando lá, olha. A vaidade, o egoísmo. Então, é esse o contexto que os espíritos estão dizendo. Por quê? Em sã consciência, o indivíduo fala, ele conhece as tendências. Aí ele diz assim, Cláudia, vou planejar minha reencarnação. Você é a minha mentora. Cláudia, eu preciso nesse momento planejar a minha vida. Eu preciso de evoluir. Você, como minha orientadora, o que acha de eu reencarnar numa família de nobres? Nobres no sentido, não é? De herdar muitas coisas materiais, né? Ter dinheiro. O que você acha, Cláudia? A Cláudia, como mentora espiritual, vai olhar para mim e falar assim, você dá conta? A pergunta é essa. Ah, eu dou conta. Aí a Cláudia vai virar e falar assim, você tem certeza que você dá conta? Agora é diferente, eu chego para a Cláudia e falo assim, Cláudia, minha mentora espiritual, eu estou precisando de evoluir.
eu tive muita dificuldade na administração de recursos. Aí você, como mentor espiritual, pode virar para mim e falar assim, pois é, Carlos Alberto, você tem duas opções. Você passar por uma prova tendo a riqueza, ou, por exemplo, você passar por uma prova na escassez. Pode ser que, no seu momento, ter posses seja importante. Isso está partindo de uma orientação, de uma orientadora, certo? É diferente do que eu chegar para você e falar assim, mentor espiritual, o que você acha de uma possibilidade de uma reencarnação em que eu tenha evidência? Para que alguém vai pedir evidência? Vamos pensar, gente. Por que alguém quer facilidades? Se nós estamos no momento de escolher, e no mundo espiritual nós estamos diante de uma realidade nua e crua, espelho límpido, e essa realidade vai dizer assim para nós, como um espelho a nos mostrar quais são as nossas tendências. Nós vamos fazer o que a gente aqui na Terra chama de exame de consciência. É no mundo espiritual. Então, lá nós estaremos num momento muito importante, que vai caracterizar, ou que vai definir, melhor dizendo, toda uma trajetória. Então, nesse momento, a tendência do espírito é chamar para si responsabilidades. Aqui na Terra é que nós ficamos tentando disfarçar o menor esforço. Muitas vezes justificando, falando que trabalha muito, diz, olha como é que eu estou cansado. Mas isso é para disfarçar o menor esforço. Porque lá no mundo espiritual a gente solicita. É um processo de muitos desafios. Questão 268 agora. Vocês estão vendo que eu estou acelerado. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, o espírito, quando criado, ele é criado puro, simples, ignorante. O grau máximo é pureza perfeita. Então quer dizer que no grau mínimo é pureza, é uma pureza, vamos dizer assim, simples. Eu não vou falar imperfeita, porque não é correto dizer que somos criados imperfeitos. Porque a imperfeição ela é desenvolvida por nós mesmos. Você que alimenta o seu egoísmo. Você que alimenta o seu orgulho, a sua vaidade, a sua presunção. Isso não é da sua natureza. Fiz-me claro? É no contato social é que a gente vai elaborando e fixando esses caracteres na nossa intimidade. Portanto, a pergunta é, até que o espírito atinja o grau máximo de perfeição, tem que passar constantemente por provas? Até que você atinja a perfeição, você tem que passar por provas? Provas, vamos voltar para a escola. Por que que a gente faz provas? Hein, Denise? Por que você faz prova na escola? Você pode responder ali, por favor, que o pessoal do chat que você representa está ansioso por ouvir a tua voz. É, com essa minha voz linda hoje, né? Nossa. Mas dizem que quando nós estamos roucos, a nossa voz fica mais bonita. Ótimo. Não sei quem disse, mas falam por aí. A prova é para constatar se o conteúdo estudado foi realmente aprendido por nós. É um teste que a gente está passando ali. Certinho? Por que que nós passamos por testes? Verificar se nós estamos afeitos às lições. Se estamos interessados, se estamos estudando, se estamos pondo em prática. Matemática. Matemática. Quem aqui é bom em matemática? Hein? Quem é bom aqui em tabuada?
Sabe bom a tabuada? O que é isso, Casalberto? Tabuada é dar uma tabada na cabeça de alguém? Tabuada, gente. Né? As regras da multiplicação. Hein? 2 vezes 2, 2 vezes 3. Hein? Lembra disso? Dá para decorar a tabuada apenas olhando para ela? Se você tiver memória fotográfica, vai lá. Mas a ideia é você exercitar, certinho? Você exercitando, você vai fixando. Você vai fixando. Matemática, não dá para trabalhar matemática, equações, no plano teórico. Você tem que exercitar. Você tem que trabalhar a sua inteligência. Você vai lidar com memória, obviamente, como também com o raciocínio. É assim que a gente assimila. Eu acho muito legal os meninos de hoje, né? Como você tem um computador na mão, né? Porque esse aqui é um novo membro do corpo humano. É um novo membro, né? E é um membro superior, não é um membro inferior como é a mão. É um membro superior, dotado de inteligência, não é? Então aí está lá, 2 vezes 2, está fazendo o cálculo. Casalberto, mas nós estamos caminhando para um tempo que não tem que exercitar mais, é trabalhar em outras linhas. Não, fechou. Beleza, não vou discutir isso. Mas se perguntar para você quanto é 7 vezes 7, você responde de cara, 49. Né? Para você ter chegado nisso, você tem uma lógica desse processo. E aí eu vou brincar com vocês. A matemática é a ciência da vida. Matemática é a ciência básica do universo. Tá? Para que a gente trabalhe as leis morais, que o Espiritismo explora com tanta maestria, essas leis podem ser calculadas, mensuradas, com equações belíssimas. Então não pense em desenvolver a moral espírita apenas no plano teórico. Faça contas. Faça contas. Agora, por que eu falei isso? Porque nós temos que passar por provas constantemente? Precisamos ou não? Sim. Precisamos. Mas não como o entendeis. Pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se elevou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem... Escutei um bochicho. Sempre tem... Ah, vocês estão colando. Dona Milza. Aqui. Ela frequenta os estudos do Livro dos Espíritos desde quando nós fundamos a FIAC, né? No ano de 2008. Ela está agarrada aqui com a gente. Junto e misturado, né, Dona Nilza? A Dona Nilza, eu falava para ela, Dona Nilza, responde sem colar. Agora o Marco Aurélio está tirando de vocês. O Marco Aurélio é o técnico que coloca as imagens. Ele cumpre uma função divina, mas ele pode estar tirando de vocês a possibilidade de buscar na memória qual é a resposta do Livro dos Espíritos. Mas, ô Marco Aurélio, você continua empregado até 2025. Não desanime. Então, o Marco Aurélio postou ali para a gente. Porém, sempre tem deveres. Então, temos 2 palavras-chave aqui agora. Provas e deveres. Continua a leitura, só para terminar. Que o ajudam a se aperfeiçoar. E que nada tem de penosos. Deveres que nada tem de penosos. Ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. 2 palavras-chave. Provas
e deveres. É uma dica que eu estou trabalhando com vocês quando estiverem lendo um texto. Vocês lembram quando vocês faziam interpretação de texto na escola, tendo aula de português, né? Tá lembrado? Interpretação de texto. Aí a gente tinha os macetes, né? Todo texto bem escrito tem princípio, meio e fim. Lembram que vocês iam fazer prova? Aí a dica era: presta atenção em palavras-chave aqui, porque aqui você pode ter elementos que vão favorecer na interpretação do texto. É aquilo que a gente costuma brincar dizendo, né? Você estuda o Evangelho, pega as palavras-chave. A linha, aquele item que brilha na sua frente, vai ali. Porque aquilo ali tem um símbolo, para que você decodifique e trabalhe o seu campo moral, que a ideia é essa. Mas voltando, provas e deveres. Então nós temos fases na evolução que nós precisamos das provas. Até aqui tudo bem? Agora, o texto está dizendo, mas nem sempre essas provas são como vocês pensam. Porque a gente acha que a prova ela está vinculada às coisas materiais. Não é bem assim a nossa conversa. Então eu vou simplificar dizendo: você está passando por um problema material, econômico, escassez. Está faltando um recurso, ok? O objetivo é que você passe pela prova da falta do recurso, ou a elaboração do campo espiritual, do seu campo mental, é, perpassando a escassez, você seja convidada para aprender com a repercussão moral que advirá da escassez. O que eu quero dizer com isso? A questão, você não reencarnou para ter dificuldade de comprar o leite, porque o seu salário estava mais ou menos previsto que seria, graças a Deus, abençoado na sigla extraordinária da evolução, intitulada SM. Salário mínimo. Olha que beleza. O indivíduo vem para o Brasil, está... Olha, um dos parágrafos mais fundamentais da evolução dele é: você vai reencarnar no Brasil. Significa que o seu salário terá como base de referência o SM. Aí ele fala assim: é isto que eu preciso. E chega aqui e fica reclamando. Não vou entrar no mérito, porque eu prometi fazer muitas amizades no chat, e eu tenho certeza que o pessoal vai compreender o que eu estou dizendo. Certinho? Ah, Carlos Alberto, mas eu trabalhei a vida toda e paguei o INSS sobre o teto de 10 salários mínimos. E aposentei, hoje eu não recebo 2. Eu falei assim, mas é a equação da evolução moral. Porque não, a evolução moral, a equação é diferente. Não é? Da multiplicação no plano terreno. Porque aqui na Terra a gente aprende. Isso eu escutei de uma entidade espiritual. É um ensinamento que eu repito, porque eu acho ele valiosíssimo. Eu estava numa atividade, ministrando o recurso magnético, numa equipe, muitas pessoas em dificuldade, e ali a gente aplicava o chamado passe, né? Porque, na verdade, é o trabalho do magnetismo que Franz Anton Mesmer trouxe como ciência e precisa ser estudada, porque é uma ciência irmã do espiritismo. Aí ali a gente estava ministrando paz, naquela serenidade, naquele carinho, naquele interesse, naquele labor. E aí, um amigo espiritual, num momento assim de muita emoção na cabine, ele disse assim: a matemática do mundo espiritual é diferente das dos homens. Porque aqui na Terra, nós somos convidados aqui na Terra para somar e para multiplicar. E a matemática do mundo espiritual, o convite é para que a gente diminua e divida. O contexto que ele me disse, essa entidade,
Era um contexto que, sinceramente, era um momento em que lidávamos com muita emoção, com muito sentimento. E depois esse ensinamento passou a ser referência para muitas reflexões no que remonta ao nosso desenvolvimento moral. Então você não reencarna com aquela rubrica, serás pobre. Não tem essa rubrica. A rubrica é, estarás num ambiente em que serás conclamado para vencer limites, dentro das possibilidades daquele ambiente, daquele contexto. Mas o que é mais importante para o espírito é a sua desenvoltura, não no campo material, mas trabalhar o que vai advir, o que irá se manifestar da sua intimidade mediante ao contexto que você se encontra. Então, diante da escassez, por exemplo, você pode ter duas manifestações. São muitas, mas aqui eu gostaria de falar duas. Você pode ter a manifestação da compreensão, pautada na resignação e na obediência, aos princípios que estão regendo ao seu contexto evolutivo. Então, eu estou falando sobre compreensão, certinho? Como você pode agir de uma forma indiferente àquela situação. Aliás, vou abrir a terceira. Para você, tanto faz, tanto fez. Mas existe uma terceira que é a mais complexa, quando você manifesta com rebeldia. Certo? Captaram aí? Então, rebeldia, aceitação, por exemplo, são movimentos que eu vou trabalhar, independente se eu estarei com poucos recursos ou com muitos recursos. Certo? A definir que aqueles mais abastados estão sendo convidados para trabalhar aspectos morais da mesma maneira que aqueles que estão vivendo a escassez. Eu estou indo para os extremos só para a gente entender, tá? Porque, na verdade, não existe extremos. Extremo é apenas, no campo social, é falar de pobreza e de riqueza. Certinho, Cláudio? Mas não existe extremo. Existe condição. Existe um convite para vivermos experiências. Diante da escassez, eu posso fazer luz. Diante da escassez, eu posso fazer treva. Diante da abundância, eu posso fazer luz. Diante da abundância, eu posso fazer treva do mesmo jeito. Certinho? Agora, é óbvio que quanto mais recursos tivermos, maiores desafios também teremos. Fiz-me claro? É mais fácil administrar o pouco do que administrar o muito. Certinho? Muitas vezes você vê lá um indivíduo que é dono de uma rede de supermercado. Aí você fotografa a vida econômica dele. Jatinho, né? Viaja o mundo inteiro, mora num palácio, enfim, come, bebe do que gosta, veste, enfim, não tem problema nessa área. Mas quais são os outros problemas que ele traz? Certinho? Quais são os desafios? Desafios morais do mesmo jeito. Ele tem filhos, ele tem parentes, né? E quando você está lá dentro do palácio, daqui a pouco tempo de adequação ao palácio, o comportamento é o mesmo daquele grupo que está na tapera, que está num ambiente de mais carência econômica possível. É como se, num primeiro momento, a gente fica impressionado com o exterior, mas depois você se adequa e aquilo que está no exterior fica comum, porque você já acostumou, isso é meu. Agora, para quem está fora, fala assim, nossa, mas ele tem aquilo tudo? Aí, quando você está ali, que você esquece, aí nós vamos lidar com comportamento moral, tendências, vícios e virtudes. Da mesma forma, se eu for para o ambiente da escassez. Daqui a pouco, esqueci que a parede é de madeira, que não tem água,
que o ambiente é complicado, eu esqueço. Porque eu já me adequei. Fiz-me claro? Eu esqueci. Aí eu vou me relacionar com a minha mulher, com meu esposo, com os meus filhos. Entenderam o que eu estou dizendo? O painel é o mesmo. E eu estou me referindo ao painel íntimo e não ao externo. Certo? Passa para a Cláudia, por favor. Ficou claro até aqui, gente? Estão vendo como é que o assunto é gostoso? É mágico. Não é? É um realismo fantástico. Não é assim? É o termo que se usa agora? Realismo fantástico. Fala, Cláudia. Essa pergunta 268, ela faz lembrar aquela colocação que você sempre faz da diferença da autonomia e heteronomia. Quando você constrói, quando você assimila de dentro para fora conceitos morais, você tem aqui que o espírito, quando adquire um certo grau de moral, né, de elevação, então cai por terra aquilo que você já falou, que eu tenho meu karma, isso aqui é meu karma, eu tenho que passar por essa aprovação, porque eu errei, eu fiz, eu tenho que passar por essa aprovação. Se você tem uma compreensão, você não vai ter aquilo como uma prova, mas como uma oportunidade de crescimento, exercício de resignação, de amor, de oportunidade, depende da forma que você olha o conceito de prova, do seu nível de evolução moral. Porque se você tem um pouquinho a mais, como diz aqui, você não vai ver aquilo como um karma, uma prova, um sofrimento, você vai ver de uma forma muito diferenciada. Daí a libertação. Eu não tenho karma, eu tenho oportunidades concedidas para uma reconstrução. Sem dúvida. Então a palavra karma ela não entra no dicionário espírita, embora espíritas a utilizem. Mas não tem na doutrina. Kardec não trabalhou nesse sentido, porque, por sinal, vai contra. O karma ele tem a ver com um processo heteronômio. Ou seja, você tem que passar por um processo. Na verdade, existem deveres que, quanto mais consciência nós vamos adquirindo, esses deveres deixam de ser penosos e passam a serem projetos que vão nos libertar. Ficou claro aí? Então, isso é muito importante, gente. Não é que nós estamos descaracterizando as aflições. Porque a aflição você vai ter no caminho, é natural. A dúvida, a insegurança, são aflições. Então, existem causas atuais e causas anteriores para as aflições. Então, se eu as sinto, é porque significa que eu ainda não me completei naquele sentido, naquela área. Se eu tenho medo, se eu tenho dúvida, é porque eu desconheço. Então, quando Jesus fala do conhecimento que liberta, ele está falando não do conhecimento informativo apenas. A informação é um primeiro movimento, mas a experiência é que garante a sua segurança. Entenderam? Você fez uma viagem, outro dia eu falei sobre isso. Você fez uma viagem. A primeira vez que você foi numa cidade, você desconhece a estrada e tal, hoje tem vários recursos, né? Você usa lá o equipamento e tal, ele te leva lá no endereço certo. Mas por você não ter passado por ali, você vai viajar com uma dose de insegurança, certo? Aí você vai a segunda vez, você já vai mais seguro, você já vai mais tranquilo. Na 18ª vez, você já pôs no piloto automático, não é assim? Então, nós estamos trabalhando na Terra para vencer as nossas inibições e adquirir experiência, para que a gente caminhe na direção do aperfeiçoamento, que nada tem de penoso. Então, eu posso até dizer que o que é penoso, o que é a dificuldade, você escutou isso? A dificuldade, ela está exatamente por você não saber o que vem depois da curva. Você está na estrada, o que vem? Não tem placa, nem sempre tem placa. Você vai por dedução, por intuição.
Por isso é que o Espiritismo explora para nós a vida futura. O Espiritismo mostra para nós a imortalidade. Se nós não nos apoiarmos no desenvolvimento dessa teoria, apoiado na teoria da liberdade, e quando eu falo desenvolvimento da teoria do futuro, é a garantia da esperança e da fé. Se você não estudar, fica muito complexo. Como é que eu vou dizer para a pessoa que ela está passando por isso aqui, por essa luta, essa dificuldade, mas que isso é transitório, se ela pensa que tudo vai cessar com o túmulo? Ela está ficando depressiva porque está envelhecendo. Sabiam que existe esse tipo de depressão? Eu não estou falando das mulheres com os fatores, ou dos homens com os fatores orgânicos, não. Tá? Alteração de metabolismo. Eu não estou entrando nessa senda. Mas eu estou falando do campo psicológico. Tem pessoas que estão se mortificando porque estão envelhecendo. Não estão admitindo as rugas, os cabelos brancos. Pode dar uma despistada, hein? Quem gosta. Mas tu tem cabelo branco. Tu está envelhecendo. O seu biorritmo é diferente. Aí o indivíduo falou assim, então eu estou morrendo. Eu falei assim, está mesmo. Você está confirmando? Eu falei assim, não, eu tenho convicção que você já está morto. Não converse com esse cara mais. É melhor. Porque se for nesse termo, eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar assim, tadinho, coitadinho. Não, desperta tu que dormes. É uma expressão do Evangelho. Desperta tu que dormes. E observe o Cristo ressurgindo. O Cristo é o campeão da imortalidade, da vida futura. Ele volta dos mortos, ou do mundo espiritual, para dizer o quê? Que não existe morte. Mas se você está vivendo num processo um processo que você está definindo princípio e fim, de uma maneira finalística, ninguém vai tirar isso de você, a não ser a vida. A não ser aquele despertamento no mundo espiritual, que o indivíduo toma até um susto. Onde que eu estou? Você desencarnou. Aí ele morre de novo. Como é que é? Vovó, a senhora já morreu. Uai, vó, por que eu estou vendo a senhora? É muito comum. Aí que ele vai tomar uma sacudidela. Não é que a vovó vai lá assustá-lo. A vovó vai lá para cuidar dele. Aí ele desencarna, vovó, eu não queria ver a senhora. Nós temos depoimentos de desencarnação que o espírito, a pessoa que está para desencarnar, a sensibilidade aguça, ela começa a ver o mundo espiritual, certo? Existem pessoas que começam a se revoltar contra isso. Aí eu escutei uma paciente aqui da casa dizendo que estava muito preocupada porque começou a ver a tia, a avó, ela está com 86. De uma hora para outra começou a ver a tia, a avó, o pai. Eu falei assim, e por que a senhora está vendo eles? Casalberto, eles já morreram. Eu falei assim, que bom. Casalberto, você não está entendendo. Eu não os via. Agora eu comecei a enxergá-los. Eles estão querendo me levar para o lado de lá. E eu falei assim, você não quer ir? Conversar com a gente é meio complicado. É lógico que eu estou brincando, né? Porque com ela eu não vou desencarnar a dona, né? Eu tenho que dar uma injeçãozinha para dar uma extensão aí, né? Uma moratória, beleza. Não, calma, né? Qual que é o problema você desencarnar? Casalberto, papagaio, cachorro, passarinho. Quem vai cuidar das minhas galinhas lá no quintal? Quem vai cuidar? Deixa eu te falar uma coisa. Leva a mão não, viu? Eu sou muito brincalhão. E eu estou aqui num ambiente propício. Porque quem está desencarnando, você não vai entrar no mérito, porque você vai cegar o indivíduo. Você vai criar um desespero, um pânico nele. Mas aqui ninguém que está aqui está desencarnando. Tem? Deixa eu ver. Tem não, né? Graças a Deus. Vocês viu como é que manifestaram? Não, Casalberto. Então eu posso falar. Qual é o problema de desencarnar?
Você é Deus? Você tem nas mãos o destino das pessoas? O pecúlio, a poupança, deixar um seguro, isso é o direito natural de cada um, de tentar facilitar a reencarnação, se você pode fazer isso. Não deixa lá, você tem condição de pagar seguro de vida para o seu filho, para você, para ficar um dinheiro para o seu filho, ótimo, faz parte. Para quem pode, faz parte. Não é à toa, porque se isso não fosse justo, não existiria, certinho? Mas é o máximo que você pode fazer. Porque você não é dono da vida de ninguém. Você não tem o poder de decisão. Você não pode parar o relógio. Você não consegue fazer com que suas glândulas, com suas células, você não tem autoridade para mudar o seu quimismo íntimo, interno. Então que história é essa? Que presunção é essa? Você sabe qual que é o problema de desencarnar? Não? Posso falar? Você não vai assustar, não? Não tem problema, não. Isso não é problema meu. É o problema de quem fica. O meu papel é orientá-los. O meu papel, a questão que o Marco Aurélio tirou do tema, do quadro, diz assim, eu vou ler para vocês de novo. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, as provas. E que nada tem de penoso, os espíritos que estão tendo consciência. Certo? Ainda que consista em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Não é penoso, é amoroso você cuidar das pessoas no sentido delas encontrarem um caminho para elas se aperfeiçoarem. Ok? Isso é meritório. O trabalho não é só com você, é um trabalho social também. Ficou claro? Só que a sua ação ela tem limite. É isso que nós estamos tentando dizer. Se você tiver que desencarnar, existem vínculos. E você é uma pessoa querida, é óbvio que aqueles que gostam de você vão sentir a sua partida. Como você já sentiu a ausência de outros que se foram. Não foi assim? Lembra daquele momento? De vez em quando você não tem saudade? Saudade é um sentimento que tem na literatura portuguesa, né? No nosso vocabulário, não existe em outras línguas a palavra saudade. Sabia disso? Privilégio da língua portuguesa. Então, o poeta diz, saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Lembram dessa música? Você lembrou, né, caboclo? Já dançastes bastante essa música. Pois bem, então uma palavra triste quando se perde um grande amor. Vamos estudar Jesus? Será que eu posso dizer que eu perco um grande amor? Espera aí. Você está falando de uma pessoa? Um grande amor, aqui na frase da música, é uma pessoa. Não é isso? Perdi um grande amor. A pessoa se foi. Ok, eu entendi a letra da música. Mas se existe amor, jamais tem perda. Quem ama de verdade, ele liberta. Ele não quer só para si. Já está efetivado. Isso já é a realidade, o amor. Né, Dora? Eu e você, Dora? Declaração de amor em público, hein? Eu amo essa dona. Aqui em Minas a gente fala assim, é de dona, coitada. É porque saiu, Dora, sei lá por quê. Aqui em Minas a gente fala assim, eu amo ela de paixão. Isso é coisa de mineiro apaixonado. Mineiro é meio italiano, espanhol, a gente sabe como é que funciona. Não é? Aqui, se eu não encontrar com Dora a partir de agora, porque a Dora não vai vir mais a FEAC, eu não tenho dúvida que eu continuo encontrando com a Dora no mundo espiritual. Quantos amigos espíritas que eu não mais convivo, vira e mexe a gente se encontra aí, faz tarefa junto, depois despede, acorda lembrando, tive com fulano. A vida continua, prossegue.
Eu não tenho dúvida que um dia eu e Dora vamos sentar de novo e vamos bater papo, vamos trabalhar junto. Então eu olho para a Dora, faço uma declaração em público, que eu gosto dela. Você também, não precisa de olhar, não. Hoje eu estou muito brincalhão, hein? Vou perder o emprego. Por quê? Não vou não. Para falar que eu amo, eu não perco o emprego, não. Eu gosto dela. E eu estou dizendo isso agora na presença de vocês. Porque amanhã, quando ela não estiver aqui mais, eu disse. Ou seja, estou manifestando um sentimento. A perda é não manifestar o sentimento. Isso é perda. Eu posso dizer que é perda. É não aproveitar a oportunidade. É perda. Captaram o que eu estou passando? Então o momento é esse. Esse é um instante que te vale. Se amanhã eu vou estar em outro endereço, convivendo com outras pessoas, com elas assim eu tentarei manifestar. Eu vou trabalhar os meus sentimentos e a minha moral. Porque eu posso dizer que a gente vai estabelecendo algumas regras, no campo moral, de comportamento, de relacionamento para com todos. Eu tenho uma ética de relacionamento com a Regina e tenho uma outra com a Dora. Não é assim? Eu converso com a Regina de uma forma diferente que eu converso com a Dora. Por que de uma forma diferente? Porque você faz adequações para que o discurso seja agradável ou seja produtivo. Agradável não, porque fica nas vaidades, né? Para que a fala atinja. Né? Só que para uns você fala não, para outros você fala sim. Para uns você fala com contundência, para outros você fala de uma forma mais mansa. Mas, enfim, com todos, nós estamos nos estimulando a desenvolver os nossos potenciais. Então, eu tenho que agradecer a Dora, agradecer a Denise e, pela ordem, agradecer a Regina. Os demais também. Mas eu citei as três, né? Né, Edivaldo? Né, Rodrigo? Falar a ala masculina aqui, porque eles não ficaram se sentindo prejudicados. Não é isso? Então, os vovôs, as vovós, os meninos, todos. Eu tenho que agradecer porque são emissários do alto que estão me ensinando alguma coisa, que estão dizendo para mim como eu posso me apresentar diante de uma tarefa importante. Então, não é penoso conviver com a Dora, com a Regina, com vocês? De maneira alguma. É muito especial. É muito gostoso. É prazeroso. O caso aberto, mas com a minha sogra, né? Não. Aí lá vem a sogra, coitada. Nossa, mas aquele meu primo. Ô, luta. Por que é penoso? Vamos refletir? Por quê? Por que para uns é prazeroso e para outros não é tanto? Será que aqui é prazeroso porque a gente fala na mesma língua, um está apoiando o outro, e lá não existe reciprocidade? E lá não existe, vamos dizer assim, um retorno adequado que atenda às nossas vaidades? Será que lá você não é aplaudido? Lá você é injuriado? Lá alguém joga pedra? Lá alguém fala a verdade? E por isso você acha que é penoso? Pegaram a ideia? Quem sabe, se a gente subisse um andar aqui, vamos inventar um elevador, né? Se vamos subir um andar aqui, vamos lá para o mundo espiritual, só um pouquinho, tá? Não vocês não vão desencarnar, não. Olha o desdobramento, Denise. Vamos lá para o mundo espiritual. Aí a gente olha para baixo, como se o mundo espiritual é em cima. Isso é só uma ideia. Aí eu olho para baixo, aí eu olho a Dora, aquela menina, não é dona, mas menina, aquela menina, aquela estrela luminosa. Aí agora eu vou olhar para aquela outra banda que é onde há complicações, e lá eu vejo um fulcro irradiando luz. Coitado da Dora. Virou estrelinha, né? Virou pirilampo. Né? Que lá no problema é que tem luz. Aí lá no mundo espiritual eu falo assim:
Qual é a prova importante para mim? Ficar com a Dora? Trabalhar com a Dora? Que já temos uma relação eficiente, respeitosa, amiga, fraterna? Ou enveredar pelos caminhos espinhosos? Coisa perto. Mas podia pelo menos ter um meio a meio nessa história, né, Denise? Chat, por favor. O pessoal está morrendo de rir aqui no chat. Primeiro, você falou dos cabelos brancos. Uns estão aceitando bem, outros não, falando que pintam o cabelo. Mas foram unânimes em dizer que a experiência adquirida ao longo da vida, ela é muito importante, muito válida. O pessoal está falando aqui também, Beto, a respeito... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eles fizeram uma brincadeira, que você falou o nosso nome, eles falaram que nós estamos mais ou menos uns 500 anos estudando juntos. Aí o Arne, de Belém do Pará, falou assim, não, eles estão no mínimo 250. Uai, então, eles já nos colocaram num contexto aqui muito legal dessas provas e deveres na vida, estamos aí juntos. Muito bem. Gente, nós trouxemos uma lição do benfeitor Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, que é uma página que abrilhanta as nossas reflexões. Ela é intitulada Em Plena Prova. Em Plena Prova. Afirma Emmanuel. Essa mensagem, aliás, foi escrita no dia 26 de outubro de 1959, através da mediunidade singular de Chico Xavier. Emmanuel afirma: aguardas a melhora que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, mesmo nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem, devastamos lares alheios. Hoje, é preciso reconstruí-los. Ontem, traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje, é preciso purificá-los. Ontem, retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje, é preciso devolvê-la em trabalho, acrescida de juros. Ontem, cultivávamos aversões. Hoje, é preciso desfazê-las, vírgula, a preço de sacrifício. Ontem, abraçamos o crime, supondo preservarmos-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem, cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje, é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes, Calvário, agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada
antes da consulta, implorastes antes do berço a prova que te agracia, aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregasse à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoso e a doença difícil. Não atraiçois a ti mesmo, fugindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenleados da carne suplicam um ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Desse modo, quando estiveres em oração, sorvendo a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio, diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas pede a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Emmanuel. Acho que a gente podia ir embora, né? Que página. Todos nós aguardamos a melhora, suspiramos pelo amigo nota 10, ansiamos pela paz doméstica, queremos, pedimos o socorro durante o serviço e nem sempre ele vem. Em todos os lances aflitivos, somos convidados a esperar, e esperar com paciência. O Emmanuel não diz, é necessário esperar. Ele transcende dizendo, é necessário esperar com paciência. Porque muitos queremos esperar, mas no nosso tempo. Eu espero, mas você anda rápido. Você vai dar conta? Não sei até quando. Não é isso? Aqui, o Emmanuel está dizendo para nós que é necessário desenvolver a ciência da paz. E esperar com paciência é um projeto magnânimo de treinar a paciência. E a ciência da paz, ela tem alguns pilares imprescindíveis, como compreensão, bondade e justiça. Tem muita gente que está dizendo assim, eu tenho escutado assim, nas crises nos relacionamentos, vamos mudar? Vamos, mas tem que ser a partir de agora, porque senão não aceito. Vocês já ouviram uma coisa assim? Outro dia eu escutei uma frase assim, o indivíduo tem que renascer. Pô, renasceu, até algumas décadas. Não, é renascer agora. Ok, tem que renascer agora. Todos nós temos que renascer. Espero que tarde bastante o cemitério renascer. Espero que demore. Todos nós estamos renascendo. Cada página, cada movimento, cada reunião, cada despertar, você está renascendo.
Mas eu pergunto para vocês, quantas promessas que nós fazemos que nós conseguimos cumprir? Essa época agora de final de ano é o momento mais especial, né? Todo mundo fica sensível. É um tal de, no Natal, vira bonzinho. Né? Muito legal, treinamento, né? Criança Esperança, vai no correio para atender os pedidos das crianças carentes. Fantástico. Muito legal, as escolas promovem propagandas, políticos, lideranças. Todos nós brasileiros sendo convidados para a prática do bem. Ok. E aí a gente fica sensível, porque o Natal está chegando. Né? Férias, finalmente, trabalhou demais. Merece. Aí uma série de coisas vão sendo conjugadas e a gente... É o momento de reunir a família. Vocês já observaram como esse movimento ele é extremamente estimulante para que a gente volte a ser espírito? Ou seja, para que a gente valorize o que é mais importante na nossa vida, que é o lado do coração. Hoje eu conversava no ambiente de trabalho com um companheiro dizendo o seguinte, que os estudos apontam que no nosso contexto atual mais de 30 profissões vão deixar de existir daqui a 10 anos. Essa é mais ou menos uma perspectiva. Daqui a 10 anos, mais de 30 profissões deixarão de existir. A educação vai se remodelar. Nós vamos começar naturalmente a entrar num nível de educação pela força da circunstância, uma educação que vai promover mais o lado do sentimento. Jean-Jacques Rousseau. Escutei essa semana um líder aí falando uma besteira, disse que Rousseau era marxista. Meu Deus, ele não sabe nada. E é tido em a vida aí como intelectual. Intelectual não sei de que obra. A escola nova, a escola do coração, é a educação pela liberdade. É a liberdade, é a religião natural, não tem nada a ver com o contexto social, embora Rousseau tenha escrito o primeiro livro, O Contrato Social, que é uma obra para ser estudada, tratar de filosofia do grande futuro. Mas eu quero dizer o seguinte, que a educação vai se remodelar, vai se trabalhar. Nós vamos deixar de ficar preocupados em ficar memorizando, estudando coisas que nunca vão ter utilidade. Isso tudo vai mudar. Isso tudo vai se alterar abruptamente. Então, o que vai acontecer? Muitas das profissões que existem hoje serão substituídas por um simples aplicativo. O computador, a inteligência artificial, ela vai cumprir funções que são humanas atualmente. Para onde que o mercado vai absorver as pessoas? Não é no campo do campo periférico que a gente está tratando, né? Da questão da lógica, da inteligência, que muitas vezes ela que favorece para que os indivíduos consigam, né, um status quo e assumam determinadas posições. O que será valorizado daqui a pouco tempo é a capacidade do indivíduo de se relacionar. Certo? Então, as pessoas serão remanejadas para um trabalho muito mais voltado para a prestação de serviço. Prestação de serviço. Porque você tem que absorver. Você imagina aí. Hoje você não tem mais algumas profissões que antes eram fundamentais. Caixa do banco. Né? Lembra? Agência do Benji, Crédito Real, aqui na rua Espírito Santo, em Belo Horizonte, você entrava, aquele banco enorme, aquela quantidade de pessoas. Que desse povo todo, que eram os funcionários remunerados, eles estão remanejados para outros locais, para outras tarefas. Não estou discutindo os 12 milhões de desempregados, não, porque faz parte de uma outra história. Eu estou dizendo que você será convidado para trabalhar mais na área humana. Então, o que vai ser favorecido
é exatamente o nosso lado sentimental, comportamental, relacional. Ficou claro? Então, a força do progresso vai nos colocar diante de uma realidade que Jesus antecipou para nós há 2000 anos atrás. O mercado vai exigir que nós façamos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso em todos os campos da sociedade, da ciência, da indústria, etc, etc, etc. Portanto, nós aqui estamos recebendo uma notícia muito especial. E essa notícia o Espiritismo antecipa a definir para nós que clamores, ansiedades, tudo isso que nos movimenta vai perder o sentido. E, naturalmente, nós vamos deixar de sofrer. O sofrimento está na razão direta da nossa imperfeição, da nossa ignorância. O Espiritismo nos explica. Então, nós precisamos de deixar de ser ignorante. Precisamos de investir no conhecimento. Porque, naturalmente, você vai deixar de sofrer. Desnecessariamente. Tem pessoas que uma agulha é suficiente para ela criar um universo maravilhoso das trevas. Tudo por conta de uma notícia, de uma possibilidade. Teve um dia, há pouco tempo aqui, eu recebi uma notícia que uma pessoa conhecida estava com suspeita de câncer. Meu Deus! Pandemônio familiar. Luto foi instaurado. Já começaram a pensar nas consequências da morte. Passou 15 dias, o exame estava errado. Foi Deus. Jesus toma conta. Graças a Deus, Deus te salvou. Que Deus que nada. Esse é o Deus da ignorância que te colocou numa condição lamentável. Ansiedade desnecessária, desmedida. Porque a gente tem uma tendência a colocar uma dose de emoção e de sentimento em campos que são desfavorecidos pela lógica. Casalberto, mas isso então... tá bom, eu não vou discutir com você. Que é muito bom ter emoções, não é? É muito bom envolver. Mas espera aí. Vamos com calma. Porque os nossos males, as nossas provas estão na razão direta do aprendizado de administrar essas emoções. Lembramos que todos os desafios hoje, sim, têm a ver com as nossas necessidades. Por isso é que o Emmanuel fala que ontem nós devastamos lares alheios. Hoje é necessário reconstruí-los. Então vamos pensar uma coisa. Eu não estou aqui fazendo apologia a pagamento, a uma doutrina de submissão, não é nada disso. Os espíritos escrevem, apontam para a gente tirar as nossas conclusões. Não significa que você ontem saiu jogando bomba nos lares e hoje a bomba está lá na sua casa. Não. Todos nós temos marcas comportamentais que caracterizaram o nosso egoísmo. Então, uma simples frase, ela é capaz de desviar corações, de destruir lares, certo? Uma fofoca, uma urdidura, não é? Um fake news. Todos nós, qual de nós não soltamos um fake news em algum tempo aí no passado? Qual de nós? Então, nós somos espíritos que temos profundas necessidades de aprimoramento. Então, como que eu vou reconstruir? Tendo a oportunidade de, junto com outros corações, começar a mentalizar um lar mais produtivo, mais equilibrado. No atual conjuntura do planeta, qual lar, qual família que a gente pode
encontrar por aí dizer que são espíritos perfeitos, missionários, que tudo acontece da maneira mais extraordinária possível. Se tiver, não me contem, porque eu prefiro pensar que não tem. É mais produtivo eu pensar que todos os lares da Terra precisam de construir um mundo diferente. E você não constrói sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Casalberto, mas lá naquela família é um caos. Que bom! Você já pensou nisso? Que extraordinário! Que isso, Casalberto? Você não está lá? Estou. Você está nessa família passeando? Você é missionário? Me conta aí. Vamos lá. Como é que você fala? Vamos combinar? Vamos combinar aí. Você é um espírito eleito que realmente não merece estar ali? Eu acredito que não. Se você está ali, você está sendo premiado com um convite para realizar uma obra. E se é difícil, se é complicada, significa que você tem competência. Você não está ali por acaso. Agora, se você prefere continuar reclamando, eu queria dizer para você, com a maior tranquilidade, mas com a maior autenticidade, que cada nota de reclamação é um cheque em branco que te deram e que tu está rasgando. O cheque em branco que representa o usar de recursos que a providência sempre disponibiliza para quem levanta os olhos e diz assim: o que queres, Senhor, que eu faça? Porque quando você pergunta o que queres, Senhor, de mim, tenha certeza que Ele vai te dizer. Uma pessoa me disse assim, que fez uma prece, pedindo que Deus mostrasse o que esta pessoa tinha que fazer. E ela orou e orou com muita fé, até me comoveu. Aí, no dia seguinte, o negócio material que estava todo travado desembolou. O que tudo estava dando errado passou a dar certo no dia seguinte. Aí essa pessoa me mandou um comunicado dizendo que Deus ouviu as preces dela. Aí eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Aí quando chegou no final da tarde, me mandou outra mensagem. Mas também não foi do jeito que eu pensava. Eu falei assim, haja luz. Mas Deus é paciente. Porque quer soluções mágicas. Ninguém está no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas que necessitamos de aprender com elas. O que os Espíritos estão nos mostrando? Agora, o que nos consola é exatamente a força do trabalho. Porque você está tendo a oportunidade de reconstruir, você está tendo a oportunidade de purificar. Você já pensou? Cada banho que você dá naquela pessoa necessitada, você está fazendo um favor para ela? Você está se banhando das suas imperfeições? E tem hora que não é fácil não, porque trocar a fralda é difícil. A gente sabe que não é simples. Agora, quanta sujeira que você já não aprontou por aí? Em função das suas presunções. Emmanuel está dizendo que se nós tínhamos fortuna sem proveito, hoje nós estamos tendo a oportunidade de devolver. Devolver em trabalho. Você pode ter recebido um bem material e fez mau uso. Não significa que você vai ter que devolver o mesmo recurso financeiro. Mas você está tendo a oportunidade de trabalhar. E o trabalho, ele é tão extraordinário, além dele ter os seus resultados, no seu sentido objetivo do que a gente faz, porque é muito bom você plantar e ver a planta crescer depois.
É muito bom, é estimulante. Mas o que é mais importante é o trabalho em si. Porque quem passar e observar você cuidando do jardim vai falar assim, pô, mas que indivíduo dedicado, hein? Olha como é que tem uma mão boa. Porque para plantar, para cuidar do jardim, tem que ter mão boa, viu? Uma outra me falou outro dia, Casa Aberta, a minha mão é amaldiçoada, porque tudo que eu planto não nasce. Ela vai continuar assim por muito tempo. Mas por quê? Você mesmo está dizendo que ela é amaldiçoada. Você já conversou com as plantas? Lembra do Chico Xavier conversando com as rosas? O Chico desabafava as dores dele com as rosas. Fazia atendimento fraterno com as rosas. Não é que as rosas entendiam os problemas do Chico. Mas você vai criando uma interação com a natureza. É assim. A força do trabalho é que eleva o ser, é que dá dignidade ao homem. Força do trabalho tem a ver com a dignidade, de você se sentir produtivo. Então, se você não consegue naquele campo, vai trabalhar em outro. Seja humilde, muda. Qual que é o problema de mudar? A vida muda o tempo todo. A única lei que não muda é a lei de mudança. Agora, mudar, repito, não pode ser só na palavra, no discurso. E agora, no final do ano, é a época das promessas. Né? Ano que vem, não faço isso, aquilo outro. Dia 2 de janeiro, mas só mais esse restinho de ano. Temos história assim? Então, se nós cultivamos aversões, hoje estamos tendo a oportunidade de desfazê-las. Oportunidade de desfazer aversões. Então, se é aversão, nós estamos falando aqui de antipatia, não é isso? Como é que você vai resolver o problema da antipatia, do antagonismo? A não ser pelo preço alto de desfazer através do sacrifício. Então, se você está sendo chamado para o sacrifício, preste atenção, que é uma oportunidade. E o crime? Quantas vezes abraçamos o crime com a ideia de que iríamos nos proteger? Hoje estamos sendo convidados a reparar e resolver. Se cravamos no próximo o espinho do sofrimento, hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. E o espinho na carne, o espinho na terra, no corpo, não é nada, viu, gente? Perto do espinho moral. Dor moral. Ela é dilacerante. Ataque. Eu fico vendo. Eu vou fazer uma meia-culpa para quem assistir esse vídeo daqui a uns 20 anos e falar que eu sou um troglodita. Que eu sou um retrógrado. Então eu vou deixar registrado na internet que eu sou um retrógrado. Estamos aqui em novembro do ano 2018. Mas que história é essa? Que história é essa dessa geração mimada? Que é incapaz de ouvir um não? Tenham dignidade. Nós precisamos de aprender. Aí agora eu vou para a justiça, porque eu fui assediado. Outro dia eu brinquei, né? A menina falou que um galanteador da escola piscou para ela, que ela estava disposta a processá-lo porque foi assédio sexual. Eu falei assim, minha filha, você precisa fazer um curso de namoro. Na brincadeira eu falei com ela, assédio sexual? Que mimimi que é esse? Vamos pensar. Vamos entender como é que funciona a vida. O outro é capaz de te assediar? Não estou falando das vias de fato, porque temos pessoas aqui, juristas, da área que preserva, da polícia. Não estou falando dos extremos. Mas existem assédios que acontecem e batem na porta porque o endereço é certo.
Porque ninguém é assolado de graça. Os direitos estão aí, você recorra a eles. Mas tem muita coisa que é puro mimimi. Tem coisas nesse mundo que nós precisamos de olhar com os olhos da oportunidade. Cuidado nas inversões dos valores. Vamos imaginar Jesus processando os doutores do templo. Imagine Jesus processando os amigos dele porque desconsideraram. Processando Judas porque foi infiel. Delator. Processando Pedro porque negou ele 3 vezes, hein? Imaginaram? Vocês sabem que eu estou falando numa linguagem figurada. Vai para a justiça, vai recorrer, vai ganhar. Mas cuidado, porque tem muita gente brincando na vida. Eu assisti uma cena deprimente há uns tempos atrás. O tempo passou e um grupo que brincou de espiritismo, esse grupo foi dizimado em pouco tempo, não sobrou um, pela lei da vida. Brincaram com o espiritismo, muitos ficaram doentes, desencarnaram. Outros, a vida foi para o buraco, a moral complicada. E em nome do espiritismo que eles estavam trabalhando. Gente, todos nós estamos tendo oportunidades. Não brinca com ela, não. A gente pode falar das leis sorrindo. A gente aprende brincando, no sentido de fazer com que o ambiente fique leve. Mas a verdade é verdade. Ela é fato que vai ser descoberto. Então, se você está tendo a oportunidade, valorize. E faça do seu trabalho a sua realização e não o seu martírio. Sabemos que existem situações que há de se adiar, porque as pessoas também perdem os roteiros, esquecem seus compromissos. E existem situações que deve-se recorrer mesmo a expedientes mais contundentes. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Mas cuidado, porque é muito fácil virar as costas. Mudar de pessoas, de lugar. É muito fácil comprar o prazer. Você compra o prazer de várias maneiras. É muito simples vender o prazer. Você dá o prazer de várias maneiras. Nós podemos corromper e prostituir de várias formas. Nós podemos adulterar de várias maneiras. Os Espíritos estão nos dizendo para trabalhar com amor, com paciência e sabendo que tudo isso aqui passa muito rápido. O prêmio que nos interessa é o da consciência. Imaginem quantos espíritos estão aqui nesse momento final da nossa reunião, pensando como nós estamos pensando. Só que no caso deles, eles estão do lado de lá. E eles gostariam muito de ter a oportunidade que todos vocês estão tendo. É isso que o Emmanuel está falando nessa lição. Então, se pensas que a sua tarefa é sobre-humana, saiba que ela é a tarefa humana confiada a você, para que você, iluminado pelas leis do amor, busque saúde, busque elementos, busque consolação, favoreça a alegria, mas acima de tudo, conclui Emmanuel, peça a Deus o apoio
apoio da humildade e a força da paciência. Ave Cristo. Ave Cristo. Uma boa noite para todos. Até a próxima semana, para que a gente dê continuidade ao estudo do Espiritismo.